Palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, leremos dos versos 30 ao 34. Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, leremos os versos 30 ao 34, sentados como os irmãos estão, mas com toda reverência à palavra do Senhor, façamos assim a leitura do texto bíblico. Neste domingo, que é o último domingo do mês de maio, mês da família, em que refletiremos sobre o tema Famílias na Missão de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 30, nos diz assim a palavra do nosso Deus: levando-os para fora, disse: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam, eles, Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa, e levando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver crido em Deus. Palavra do Senhor. Estamos encerrando o mês da família, refletindo sobre o propósito divino para o lar cristão. Em uma cultura que constantemente fragmenta, desvaloriza, corrompe os vínculos familiares, a Bíblia, ela nos aponta, a palavra de Deus, ela nos mostra um caminho diferente, o caminho da missão de Deus para as nossas famílias. Famílias que vivem em Cristo são chamadas não apenas para desfrutar a bênção ou as bênçãos de Deus, a bênção da salvação, mas também para compartilhar essa salvação, a salvação que nos alcançou, que me alcançou e que alcançou a cada um dos amados irmãos. Quando olhamos para esse capítulo do livro dos Atos, capítulo 16, sobretudo a partir do versículo 16, em que encontramos aqui o registro da prisão de Paulo e Silas, encontramos o relato de um carcereiro que foi tocado pelo Senhor ali num momento em que Deus age de maneira milagrosa, de forma miraculosa, poderosa, fazendo com que ali as algemas fossem quebradas e aqueles homens ali fossem alcançados pelo poder de Deus. A história deste homem, deste carcereiro e de toda a sua família, ela foi transformada. Nos diz o versículo 25, se voltarmos alguns versos desse capítulo, o texto nos diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. E de repente, no versículo 26, há um grande terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram todos abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se soltaram. O carcereiro acordou no meio da noite, era meia-noite, e vendo abertas as portas da prisão, ele sacou a espada, porque certamente sabia que seria punido pelos seus superiores, e ele sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. E ele pediu luz, correu para dentro e trêmulo prostrou-se
diante de Paulo e Silas, porque ele sabia que aquilo que acontecera naquela prisão era obra do Senhor. E diante desse texto e dessa experiência maravilhosa que o escritor bíblico registra, nós queremos refletir com os irmãos, como mencionamos há pouco, sobre o tema famílias na missão de Deus. E dizer em primeiro lugar que a fé, ela começa em um coração, e a partir desse coração, essa fé alcança toda a casa. Quando verificamos no versículo 31, quando ali o carcereiro pergunta a Paulo e Silas o que ele pode fazer para ser salvo, os apóstolos ali, aqueles mensageiros, aqueles missionários respondem para o carcereiro: crer no Senhor Jesus e tu e a tua casa sereis salvos. Há momentos na vida, meus amados irmãos, que uma simples ou aparentemente simples decisão pessoal pode transformar não apenas a nossa vida, mas a vida de todos que estão ao nosso redor. Aquele homem, ele pediu uma orientação, o que eu posso fazer, e não naquele momento inicial o que a minha família pode fazer, mas o que eu posso fazer para ser salvo. Ele, ali diante daquela realidade, precisava tomar uma decisão, e ele queria tomar uma decisão. E a decisão que aquele homem tomou ali, alcançou todas as pessoas que estavam ao seu redor, ou seja, toda a sua família. Assim é a fé quando alcança um coração sincero. Quando a fé alcança um coração sincero e disposto em compartilhar a salvação, essa salvação ela não fica apenas no coração daquele que faz a decisão, mas ela é compartilhada com toda a família. E quantas histórias semelhantes à do carcereiro aqui da cidade de Filipos, nós não temos, por exemplo, aqui em nosso meio. Quantas e quantas pessoas aqui, irmãos, servos e servas do Senhor, não foram talvez o primeiro da sua casa a tomar essa decisão, a semelhança desse carcereiro, e depois da sua decisão, toda a sua família pôde também ser alcançada pelo poder de Deus. Já compartilhei com os irmãos aqui em outros momentos, em outras oportunidades, que quando o Senhor, Ele falou ao meu coração, ainda na adolescência, não havia ninguém na minha família que já tivesse feito ou tomado essa decisão ao lado de Jesus. E por meio daquela decisão, a decisão pessoal de um adolescente que creu em Jesus e que estava disposto a compartilhar dessa mensagem de salvação com os seus familiares, toda a sua família, ou seja, toda a minha família hoje serve ao Senhor. E como mencionei há pouco, tenho certeza que essa história se repete em muitas histórias aqui nesta noite. Muitos dos nossos irmãos que também foram a primeira pessoa a render-se ao Senhor, e a partir dessa decisão pôde levar outras pessoas da sua família também ao conhecimento do Senhor. Tudo começou com uma pergunta angustiada: o que devo fazer para ser salvo? E a resposta dos apóstolos foi simples, mas muito objetiva: crer no Senhor Jesus. Muitas vezes, irmãos, diante dos grandes dilemas da vida, nós precisamos crer no Senhor Jesus. Crer que Ele pode conduzir, crer que Ele pode resolver, crer que Ele está na direção de todas as coisas. A resposta dos apóstolos foi clara, foi objetiva e foi cheia de esperança. Aquela fé, ela não ficou restrita ao coração do carcereiro. Aquela fé, ela foi compartilhada com toda a sua casa. A palavra de Deus, ela foi pregada. A salvação alcançou aquela casa. Toda a sua família tornou-se salva em Cristo Jesus, e a bênção foi compartilhada. Esse é o poder da fé
genuína. Ela começa com uma convicção pessoal e ela é compartilhada e logo se torna num testemunho familiar. Por isso, meu irmão, minha irmã, se porventura a realidade da sua experiência é que talvez apenas você tenha essa convicção e confesse a fé em Cristo, não desista da sua família. Continue a compartilhar, continue a falar do amor de Deus, pois certamente no tempo próprio essa palavra germinará e frutificará, dando frutos de bênçãos, frutos de salvação. Em nossos dias, muitos desejam ter seus lares restaurados, filhos nos caminhos do Senhor, ter seus casamentos fortalecidos, a paz reinando em seus lares, mas para isso é necessário que haja uma mudança no coração, uma mudança na atitude, uma decisão ao lado de Jesus. Foi o que esse carcereiro fez. Esse carcereiro, ele humildemente rendeu-se ali aos apóstolos, aos discípulos, e perguntou a eles o que era necessário fazer para que ele pudesse ser alcançado pela graça e por aquele poder que ele testemunhara naquele momento. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos estar abertos ao agir de Deus para que as nossas casas, elas também sejam transformadas. A Bíblia, ela é repleta de exemplos de famílias que foram alcançadas por causa da fé de uma única pessoa, de um único membro da família. Pensemos em Noé. Noé, através da sua fé, ele abençoou e ele salvou toda a sua família da destruição iminente. Quando nós olhamos o registro do escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, nós encontramos justamente isso, que pela fé, Noé levou a salvação a toda a sua família. Pensemos também em Ló, que mesmo com a sua limitação, dentro daquele contexto ali, da destruição de Sodoma e Gomorra, mas através da sua fé, ele pôde proporcionar o livramento aos seus familiares. Gênesis, no capítulo 19. Quando olhamos para o livro dos Atos, no mesmo livro dos Atos, no capítulo 10, nós encontramos a história de Cornélio. Cornélio, um homem piedoso, que viu a sua casa inteira a ser cheia do Espírito Santo. Atos, no capítulo 10, versículo 44, porque ele pôde tomar uma decisão ao lado de Jesus. Talvez você, meu irmão, minha irmã, seja esse instrumento que o Senhor quer usar para transformar a realidade do seu lar, para transformar a história dos seus familiares, da sua família, para transformar a história da sua casa. Você pode ser esse instrumento do Senhor de transformação. A nossa oração é que neste tempo possamos buscar a Deus com sinceridade, não apenas por nós, mas também quando pensamos em nossas famílias, em nossos familiares, nas pessoas com as quais nós compartilhamos a vida. Um cônjuge, um pai, uma mãe, que crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode ser um instrumento para a transformação de toda a família. E quantos testemunhos nós não ouvimos, nós não compartilhamos, de famílias inteiras que foram transformadas pelo poder de Deus através do testemunho de uma única pessoa. Mas pastor, o senhor não conhece o meu marido, muitas mulheres dizem. Mas Deus conhece. E aquilo que a palavra de Deus nos diz, primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 14, o apóstolo Paulo, ali inspirado por Deus, falando àquela igreja, aos crentes em Coríntio, ele vai dizer: o marido incrédulo, ele é santificado por meio do testemunho da esposa. E a esposa incrédula, ela é santificada e alcançada por meio do testemunho do marido crente. Por isso, meu irmão, minha irmã, você é um instrumento de Deus para transformar a sua família. Como uma lâmpada que é acesa num cômodo escuro,
assim também somos nós, testemunhando num lar em que as pessoas não creem no Senhor. Mas a nossa luz precisa brilhar de tal forma para que as outras pessoas também sejam alcançadas por essa luz que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, sejamos testemunhas do Senhor, sejamos instrumentos do Senhor. Mas quando pensamos também em famílias que cumprem a missão de Deus, precisamos entender, em segundo lugar, que a missão, ela começa dentro de casa. E de que maneira essa missão começa dentro de casa? Através da palavra proclamada e através do testemunho vivido. Palavra proclamada e testemunho vivido. Quando olhamos para o versículo 32, do texto que lemos, Atos 16, nos diz assim: então pregaram a palavra de Deus a ele, ao carcereiro, e a todos os que eram de sua casa. Vivemos em um tempo, não apenas em nosso tempo, mas hoje especialmente, que associamos quase que de maneira direta a ideia de missão ou fazer missões. Nós associamos quase que diretamente a fazer viagens missionárias ou também a realizar projetos evangelísticos. Esses projetos, a via de regra, estão ligados, relacionados a ações que nós fazemos fora da nossa casa. Viagens missionárias, envio de missionários, fazer missões. E logicamente, irmãos, essa é uma das dimensões da nossa ação missionária. No entanto, permitam-me dizer aos irmãos, que a missão de Deus não começa nos púlpitos, a missão de Deus começa na sua casa. A missão de Deus começa em cada lar, quando ali nós somos testemunhas do Senhor. Quando ali nós somos instrumentos do Senhor. Vejamos, irmãos, que aqui o escritor bíblico, o apóstolo Paulo aqui, quando o escritor Lucas registra esse momento da prisão de Paulo e Silas, ali na cidade de Filipos, eles não foram levados ao templo, eles não foram levados a uma igreja, eles não foram levados a uma praça para que eles pudessem pregar, mas eles foram levados à casa do carcereiro. E foi naquele lugar, na casa daquele homem, que a palavra ela foi pregada, que a palavra ela foi anunciada, que a mensagem de Deus ela foi ali anunciada com poder e autoridade. Por isso, irmãos, a missão começa dentro de casa. Não espere a viagem missionária que nós realizaremos para fazer missões. Comece hoje na sua casa. Faça missões na sua casa, através da proclamação da palavra de Deus, através do testemunho vivo. É no lar, a missão começa no lar. O primeiro lugar onde a palavra deve ecoar é na nossa casa. O primeiro público que deve ouvir o nosso testemunho é a nossa própria família, os nossos primeiros ouvintes. Aqui Paulo e Silas, após anunciarem a salvação a este carcereiro de Filipos, eles pregaram a palavra de Deus a todos que estavam em sua casa. Não houve demora, não houve protocolos, não houve muita programação, mas eles foram falar do amor de Deus. Isso nos ensina, meus amados irmãos, que as nossas casas devem ser os nossos primeiros campos missionários. A sua casa tem sido o seu campo missionário, primariamente? Sim, é na nossa casa onde a fé ela é vivida. Sim, é na nossa casa onde a nossa fé ela é ensinada. Sim, é em nossa casa onde a nossa fé ela é compartilhada diariamente. Sim, irmãos, muitos pais e mães desejam que seus filhos andem nos caminhos do Senhor, andem com Deus, e
Quem é o pai ou a mãe que não deseja isso? Todos nós. Todos nós oramos por nossos filhos. Pedimos ao Senhor pelos nossos filhos. Mas muitas vezes, irmãos, muitos pais, eles negligenciam o seu lar como sendo um lugar de fazer a missão de Deus, de proclamar a palavra, de viver o testemunho do Senhor. A Bíblia, irmãos, ela não deve ser apenas um livro do domingo, mas a Bíblia deve ser o livro do dia a dia em nossas casas. Não espere que o seu filho venha aprender a Bíblia apenas na escola bíblica dominical ou no culto infantil. Aqui ele vai apenas confirmar aquilo que tem aprendido diariamente com você, meu irmão, minha irmã. A igreja, e eu tenho falado isso reiteradamente e de forma intencional, não é aleatória, é intencionalmente. A igreja, ela coopera com a família. A igreja, ela reforça aquilo que os filhos aprendem em casa. Por isso que é a nossa missão anunciar o Evangelho, anunciar a salvação, o poder de Deus dentro da nossa casa. A missão começa dentro de casa, irmãos, porque é ali, a nossa casa, que as realidades espirituais, elas são mais autênticas. Sabe por quê? Porque em nossa casa não há máscaras, não há papéis. E às vezes, fora da nossa casa, talvez na igreja, nós exerçamos alguns papéis. Talvez, num contexto fora da nossa casa, nós usemos algumas máscaras. Talvez, fora da nossa casa, a gente desenvolva uma performance, porque as pessoas esperam que hajamos dessa forma, que tenhamos tal comportamento, mas é no ambiente da casa, é na casa que nós somos quem realmente somos, e ali a nossa autenticidade vem à tona, e é lá que devemos demonstrar, sim, a fé que temos, e como essa fé tem transformado a nossa vida. Porque na casa, ou em nossa casa, não há palcos e nem plateias, mas há a realidade da vida. Seja um cristão autêntico na sua casa, e certamente, meus amados irmãos, através do seu testemunho, você alcançará toda a sua família para o Senhor. É no cotidiano que se revela a maneira como Cristo habita em nós, é em nosso dia a dia, é no lar que nós somos missionários. Nós somos missionários e a nossa ação missionária começa em casa. E quando somos missionários em nosso lar, também seremos missionários em nossa vizinhança, seremos missionários em nossa escola, seremos missionários no trabalho, na faculdade e, consequentemente, na igreja. Mas tudo começa em casa. Quando o Senhor Jesus ali, quando deu a grande comissão para os discípulos, e antes de ascender aos céus, no mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, nós encontramos: vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, e naquele contexto era o contexto da casa. Vocês serão testemunhas aqui, e depois aqui vocês irão para a Judéia, e depois para os confins da terra, mas tudo começa em casa. E para muitos, esse é o grande desafio, mas em nome de Jesus, irmãos, aceite esse desafio do Senhor, e tenha o seu lar, a sua casa, como primeiro campo missionário. Que os nossos lares, meus amados irmãos, sejam lugar de adoração, que os nossos lares sejam lugar de discipulado, quando nós ali, através da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso compromisso, nós também influenciamos a vida de outras pessoas. Mas em terceiro lugar, a salvação no lar, ela gera alegria e ela transforma ambientes.
Quando olhamos para o versículo 34 do texto bíblico que lemos, nos diz: então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver crido em Deus. Pôs a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa. A salvação em Cristo, irmãos, ela não produz apenas uma mudança espiritual interior, mas a verdadeira salvação, quando ela é uma realidade em nossas vidas, ela também produz uma mudança no exterior ao nosso redor. Porque o ambiente em que nós estamos, eles são transformados a partir da transformação que Cristo já gerou em nossas vidas. Há um poder que é transformador e que causa impacto em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Lembremos aqui o texto bíblico que, quando ali, versículo 25 e diante, capítulo 16 que lemos, quando Paulo e Silas, eles começaram a orar, houve ali um grande terremoto, os alicerces foram abalados, ali as cadeias foram abertas, as correntes foram soltas, houve uma verdadeira transformação naquele ambiente. Da mesma forma, irmãos, quando aquele carcereiro, ele aceitou a Jesus, quando ele confessou os seus pecados, quando Cristo passou a fazer morada no seu coração e na sua vida, e quando ele levou essa mensagem à sua família, a sua casa foi transformada. Porque a transformação, ela não produz, a salvação, ela não produz transformação apenas no nosso interior, mas a partir dessa transformação, todo o ambiente exterior, ele também é transformado. Por isso que onde nós estamos, onde tem um servo e uma serva do Senhor fiel a Deus, ele precisa transformar o ambiente onde ele está. Ele precisa influenciar. Ele precisa, como nos diz o Sermão do Monte, como sal, preservar, dar vida, dar sabor àquele ambiente. Sim, porque é essa transformação que transforma ambientes, é a transformação interna que produz transformação externa. Ela ressignifica a história, a transformação de Deus, ela cura relacionamentos, ela desperta propósitos, ela enche de alegria lugares que antes eram marcados por tristeza. Ela transforma lugares que antes eram marcados pela dor, pela culpa, pela frieza, e traz alegria. É por isso, irmãos, que eu sempre uso essa expressão, com muita alegria. Porque vida cristã é vida com alegria. Eu tenho muita dificuldade, irmãos, em perceber, e aí, logicamente, é da personalidade de cada um, mas pessoas cristãs e que se identificam como servos e servos do Senhor, que estão sempre carrancudos, sempre tristes, sempre reclamando de tudo e de todos, e eu fico pensando, Senhor, onde está a transformação na vida dessa pessoa? Porque aqueles que são transformados, eles transbordam de alegria, eles radiam alegria. É dessa forma, irmãos, é dessa forma que nós podemos influenciar os ambientes. Vejamos aqui no versículo 34, o texto bíblico nos diz que eles chegaram à casa do carcereiro, ele colocou a mesa ali para Paulo e Silas, e houve grande alegria, e alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver crido neles. Sim, no versículo 34, aqui o escritor bíblico relata, registra a conversão do carcereiro, e como essa conversão, ela transformou aquele ambiente, como essa transformação transformou aquela vida, e não apenas a prisão, mas também a casa daquele homem.
a prisão deu lugar à comunhão da casa. O medo do cárcere transformou-se em hospitalidade. Ele levou os discípulos para a sua casa. O desespero daqueles homens que estavam presos e o desespero daquele carcereiro com medo dos prisioneiros terem fugido transformou-se em alegria. A salvação daquele homem não foi um evento isolado no seu coração, mas a salvação transformou todo o ambiente que estava ao seu redor. É dessa forma, irmãos, é assim que a salvação, ela age. Onde ela chega, ela muda o ambiente, ela transforma o clima. Um coração salvo é uma fonte de luz que clareia o ambiente. Um coração salvo é como um bom perfume que quando chega no lugar, ele exala. E quem não gosta de sentir um bom cheiro de perfume, e aquele perfume marcante, que quando chega, exala e marca o ambiente. Assim somos nós, como diz o apóstolo Paulo, nós somos o bom perfume de Cristo, que exalamos a fragrância, o aroma do Senhor. É dessa maneira, irmãos, e a alegria da salvação, ela não é superficial, ela não é momentânea, ela não é passageira. O fruto da presença de Deus é um coração alegre, é um coração rendido ao Senhor. Em tempos de tanta ansiedade, e ansiedade, irmãos, ela dispersa qualquer alegria. A ansiedade, ela arranca, ou ela tenta arrancar a nossa alegria. Em tempos de tanta ansiedade e tanta frieza, famílias inteiras estão buscando motivos para se alegrar. Famílias que muitas vezes ficam buscando em entretenimento, buscando em atividades, buscando em viagens, buscando em eventos, e a cada semana tem uma atividade diferente, porque muitas vezes está querendo preencher um vazio de suas famílias, preencher um lugar de tristeza, mas esse lugar ele pode ser preenchido pela alegria da salvação. É somente a alegria da salvação que pode preencher o nosso lar e transformar o nosso coração. A salvação, irmãos, ela não apenas, escuta o que eu vou dizer, a salvação ela não apenas nos garante o céu, mas ela transforma a terra. Onde há homens e mulheres que são transformados por Deus, genuinamente convertidos pelo Senhor, essas pessoas elas transformam o lugar onde elas estão. Elas influenciam de tal forma que quando elas chegam, as pessoas dizem: olha, o ambiente ficou diferente. Quando o irmão chegou lá, quando a irmã chegou, é uma alegria que contagia. E a nossa oração, irmãos, que nós transformemos dessa maneira e não de outra maneira. Que quando nós cheguemos nos lugares, as pessoas digam: olha, agora o lugar ficou melhor, o ambiente agora está mais leve, o ambiente agora está mais alegre, porque é a presença do Espírito Santo de Deus. A salvação, ela faz do lar um lugar de celebração. Agora, a família daquele homem, do carcereiro, ele estava celebrando ao Senhor. Estavam todos alegres à mesa, louvando a Deus, celebrando ao Senhor por aquela transformação. Certamente os filhos agora viram o pai alegre, feliz, e essa felicidade contagiou de tal forma que todos se alegraram e todos celebraram. Meus irmãos, que cada lar aqui nesta noite, durante a semana, o nosso cotidiano, que cada lar seja um lugar de celebração, que seja um lugar de alegria, que seja aquele lugar que nós queiramos voltar. Porque, meu irmão, se você, meu irmão, minha irmã, depois de um dia inteiro de trabalho, se no seu coração não tem o desejo de voltar para casa, tem alguma coisa errada. Eu conheço algumas pessoas que, quando se aproxima a hora de voltar para casa, ao invés de produzir alegria, gera tristeza, ansiedade,
Em algumas situações até medo, porque não sabe o que espera lá na sua casa. Que o nosso lar seja um lugar de alegria, de contentamento, de celebração, de restauração, de testemunho. E o nosso lar só assumirá esse lugar quando Cristo fizer morada em nosso lar, quando Cristo transformar a nossa vida e quando Cristo transformar a nossa casa. A presença de Jesus em casa, ela muda tudo. Ela muda o tom das conversas. Então, onde havia rispidez, agora há serenidade, há equilíbrio, há respeito. Palavras que são doces e suaves. Palavras que são recheadas com amor, o amor de Deus. Onde há a presença de Deus, no lar em que há a presença de Deus, as reações, elas estão distantes de conflitos. Elas não geram conflitos, elas geram comunhão, alegria, intimidade. Os sonhos são compartilhados. Em um lar onde Cristo reina, é um ambiente de graça, da graça de Deus. Que em cada lar haja a graça do Senhor, haja paz, haja amor, haja restauração. O salmista no Salmo 128, versos 1 e 2 nos diz: como é feliz quem teme ao Senhor. Sua esposa será como uma videira frutífera em sua casa, seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Que o nosso lar, que o meu lar, que o seu lar seja marcado por essa transformação, por essa alegria. Que tenhamos a convicção, meus amados irmãos, que é no nosso lar que começamos a nossa missão. A missão de falar do amor de Deus, de transformar, de gerar alegria, para que as pessoas também sejam alcançadas pelo poder de Deus. E que durante este mês de maio, o mês que nós dedicamos intencionalmente, ali em que tudo foi preparado com muito zelo, irmãos, com muito zelo, muita dedicação, muito carinho, muito amor. Cada programação, cada culto, cada ministração foi preparado com esse objetivo, o objetivo de abençoar a sua casa, de produzir transformação, de produzir restauração. Que este tenha sido o resultado alcançado na sua casa. E que todos nós tenhamos, assim como esse homem aqui, o carcereiro, teve a sua casa marcada agora pela alegria, pelo regozijo, pela celebração, que cada lar aqui também seja marcado por esse sentimento. O sentimento que é produzido por vidas que são transformadas pelo poder de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor faça gerar em nossa vida, em nosso lar, um lugar de comunhão, de alegria, de amor, de restauração, e que o nome do Senhor seja exaltado na vida de todos, e que o nome do Senhor seja glorificado em cada lar e em cada família.